Estou chegando na casa do seu Ricardo, que é músico, violonista. Violinista. Ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele deve ser professor. O nome da revista é Freeway. O senhor chegou na música ou a música chegou no senhor? Bom, não posso te responder sem explicar como é que foi o negócio. Sim. Porque tem uma questão genética, misturada com um episódio que foi muito, muito importante na vida. Resumindo, a coisa é o seguinte: os meus avós, meu avô por parte de mãe, era um grande maestro italiano, doutor em música, etc., na Sicília, na região da Sicília. Mas ele perdeu um filho de 4 anos e ficou desesperado, pegou a família e saiu da Itália para Assunção, no Paraguai. Por que para Assunção, no Paraguai? Porque ele era especialista em banda sinfônica. Uma banda sinfônica se caracteriza por instrumentos de sopro, percussão, tal, e tem um naipe de contrabaixos, desses de cordas de água. E em Assunção, no Paraguai, tinha. Por isso que a minha mãe nasceu no Paraguai. Bom, e a Argentina tem uma história longa e tal, e o Otávio Rocha, que era prefeito de Porto Alegre, foi à Itália e assistiu uma retreta, que é como se chama uma apresentação de uma banda sinfônica. Ficou encantado, e nós tínhamos em Porto Alegre o Auditório Araújo Viana antigo, não esse da Redenção. Conheci. O anterior, eu tenho fotos dele ali. Então, o Otávio Rocha queria fazer uma banda sinfônica em Porto Alegre. Depois eu posso te explicar mais detalhes. Mas ele já prefeito? Já prefeito, sim. Então, o meu avô e meu tio-avô, os dois músicos, um contrabaixista e o outro maestro trompetista, eles estavam em Buenos Aires, tocando na orquestra, na banda municipal lá de Buenos Aires, e foi uma oferta de um empresário de Porto Alegre se eles não queriam vir para Porto Alegre para fazer a banda. Que resumindo o papo, eles vieram, conversaram com o prefeito, e o prefeito apresentou uns músicos ali que serviam, não serviam, tal. Aí o meu tio-avô, que era o maestro, resolveu dizer o seguinte: o senhor quer fazer uma banda em Porto Alegre, prefeito? O senhor tem que mandar vir 50 famílias da Itália. E o prefeito Otávio Rocha assinou e vieram Papalardo, Constantino, Merolino, Campanella, Papa. A turma toda veio para fazer a banda municipal de Porto Alegre. Que ano era isso? Isso aí, a banda foi inaugurada em 1925. Em 1925 passou a existir a Banda Municipal de Porto Alegre. Uma banda municipal que funcionava, que era uma loucura. Bom, e eu nesse meio tempo, nasci em 45, e eu tinha meus 16, 17 anos, como eu trabalhava na Telefônica, na CRT, eu fui obrigado pelo meu pai a estudar de noite no Protásio Alves, ali na frente da RBS. Uhum. Porque a técnica do meu pai era o seguinte: meu filho trabalha na contabilidade da CRT, vai estudar contabilidade. E numa daquelas noites que eu ia ter uma prova sobre silos de armazenagem, o diretor da escola foi em todas as aulas dizendo: olha pessoal, vai ter um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre hoje e todo mundo tem que assistir. E eu meio que bronquei, eu digo: pô, eu trabalho 8 horas por dia, hoje é mais chance de chegar cedo em casa. Não, tem que assistir, porque então vai levar 0 na prova amanhã, não sei o que. Bom, então fui assistir. A partir do momento que eu entrei na sala para assistir a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, começou a minha história. Tá bem? Tá. Depois disso aí começou a sua história, mas que o senhor chegou. Bom, vou estudar violino. Bom, naquela noite eu tinha um irmão que era mais velho que eu sou o último e ele era o primeiro. Tinha mania de pai comigo, então ele me esperava, a gente saía junto do colégio e tal. E ele me esperou e nós saímos do concerto juntos para casa. E começamos a discutir, eu disse para ele: mas que coisa maravilhosa, tal. Eu acho que eu descobri o que eu queria fazer na minha vida. Dizendo: mas tu para com isso, porque música é um problema, as pessoas passam fome, não dá para viver de música, não sei o que tem, segue no teu curso de contabilidade. Eu disse: não. Eu resolvi naquela noite, eu tinha um arquivinho pretinho lá, com umas anotações, mais um caderno, não sei o que tem lá que eu estava estudando. Eu atirei no riacho ali entre a Ipiranga, entre a RBS e a Getúlio Vargas, para ele se convencer de que eu tinha decidido naquela noite que eu ia ser músico e que eu ia tocar naquela orquestra. Entrei nessa orquestra em 1971, saí em 2013.
Tá, mas o senhor começou a estudar aonde? Sim, aí que está. Quando o senhor teve seu primeiro violino? Não, aí que está. A minha primeira encrenca era chegar em casa aquela noite. E contar. Chegar em casa e ele ia contar. Ele ia contar como a gente tinha esse negócio. Eu digo, bom, mas como eu estava decidido, eu disse, olha, vou ser músico ou vou ser lixeiro. Você escolhe. Entende? Foi assim radical. E a mãe, pelo amor de Deus, porque os meus pais, meus irmãos, minhas irmãs eram músicos, e é um sacrifício, é uma vida difícil, você entende? Não tem nada a ver, eu vou ser músico e tal, e tal, e tal. E assim eu segui. Bom, então eu tive meu primeiro impacto. Aí uma noite eles estavam assistindo televisão e eu escutei um solo de violino no fundo de uma propaganda de produtos Morumbi, lá de São Paulo, que era conhaques e vinhos, não sei o quê, e tocava uma música que era Moncroe de um violão, Meu Coração de um Violino. E aquilo era lindo na minha cabeça, e eu chamei a mãe, disse, mãe, que instrumento é esse? Diz ela, isso é um violino. Tu, pelo amor de Deus, tu não me inventa. Digo, não, só quero saber que instrumento é esse. E aquele som me encantou. A partir dali, então, eu comecei a procurar violino daqui e dali. Como eu trabalhava na CRT, eu peguei o meu 13º salário de um ano X lá, que eu não me lembro, 67, 68, sei lá. E fui na Mesbla, e a Mesbla tinha violino para vender. Eu achei aquele violino bonito, lustroso e tal, e comprei o violino e saí numa vergonha danada pelo voluntário da pátria para levar. E a marca, o senhor lembra? Giannini, feita em São Paulo. Que os violões são muito bons, mas os violinos não. E aí então cheguei lá, cheguei na CRT, que eu tinha a chave lá e tal, entrei lá e deixei o violino escondido lá para ninguém ver. Pá, que problema, sair com o violino na mão. Era uma coisa assim terrível, porque o meu assunto até ali era futebol. Joguei no Infanto Juvenil do Grêmio com 15 anos, então meu assunto era futebol, era música popular, era carnaval. O senhor lembra de alguém do Grêmio que ficou famoso daquela época? Jogando comigo, no meio do campo, o Everaldo. Everaldo. O Everaldo foi o último a entrar num peneirão que teve lá dia 15 de abril de 60. Ele foi o último, porque o goleiro de um dos times lá era filho do treinador e se pisou, então ficou aquele episódio todo, faltavam uns 20 minutos. E de repente alguém disse pro técnico, olha, aquele rapaz lá, acho que não jogou. Tu aí, Negrão, naquele tempo a gente podia dizer, né? Tu aí, Negrão. Tu aí, Negrão, já jogou? Não, não fui, então vem, rapaz. Era o Everaldo. Voltando ao violino. Sim. Aí então, bom, até o meu pai começou a... Tá, o senhor comprou o violino... comprei aquele, sim. Tá, e quando é que o senhor entrou numa aula? Aí está. Aí então eu precisava de um professor. Aí o meu pai, que já estava mais conformado com a coisa, e ele era um alto funcionário da CRT, ele recebia muita gente lá. Diz ele, olha, tem um maestro lá que toca piano, né? Eu posso me formar com ele lá. Era um judeu lá que era aqui de Porto Alegre e tal, e o pai perguntou para ele quem podia ser um professor ou uma professora de violino. Aí me indicaram uma senhora lá na Glória, eu fui lá na casa dela, tal, eu tive uma aula ou duas, achei muito que ano fraco. Era isso? Isso era 1964, 65, por aí. Entre 63 e 65. Bom, aí tive uma aula, depois comecei a assistir a orquestra. Assistindo a orquestra, eu comecei a ter contato com os professores, com os violinistas e tal. E eles já ficaram me conhecendo, porque antes do concerto eu ia lá nos camarins e falava com um e outro, e queria ver os violinos e tal. E o que me chamava a atenção é que o violino deles tinha a madeira toda rajada e o meu não. E eu já estava chateado com aquilo. Como é que você... Não, porque isso aí é o seguinte. Esses violinos feitos nessas fábricas, eles são muito simples, é uma madeira qualquer. Tá? E esses nossos aqui são alemães, são franceses, italianos e tal. Digo, tá bem. Aí eu descobri o Brick ao Belchior na Rua da Praia. Ao Belchior. A gente entrava, sim. Depois ele passou ali para o Marechal Floriano, onde ficou até uns 10 anos atrás, quando morreu o seu Joaquim, com 103 anos. Então eu cheguei lá, tinha 20 ou 30 violinos pendurados assim do lado direito. Uma brique de instrumentos. Brique de tudo. Ele tinha 1 milhão de coisas lá dentro. O que tu podias imaginar ele tinha lá dentro. Do lado esquerdo, instrumentos e tal. Bom, e eu fiquei com aquela imagem na cabeça. E digo, eu tenho que comprar um violino desse. Aí comprei um, comprei outro, troquei, mudei e tal. E aí então fizemos um teste lá na sede da OSPA, ali no Otávio, na André da Rocha. Maestro Cômulos, maestro Yusberg e outros lá e tal. E fomos aprovados, mas não era um concurso oficial. Aquilo era um concurso para o maestro ver se a gente tocava, se podia estar na orquestra e tal.
E entramos na orquestra em 16 de agosto de 71. Bom, depois houve concursos para colocação das estantes, que eu sentava lá atrás e fui chegando para frente e tal. E qual é essa importância? Quando os músicos se desenvolvem bem dentro de uma orquestra, eles tocam nas estantes mais da frente, mais perto do maestro, vamos dizer assim. E eu até que fiz milagre, porque eu tinha 20 anos quando eu comecei a estudar violino, mais ou menos sério, e entrei na orquestra com 26. Entrei verde, absolutamente verde, tinha coisas que eu não conseguia tocar, que eu parava de tocar. E o pessoal estava dizendo, não para de tocar, toca, mesmo que seja outras coisas, depois tu estuda e tal. Então eu fui entendendo a malandragem da coisa, da orquestra e tal. Bom, e aí fui me dedicando, cada vez estudando mais e tal. E trabalhando na CRT, quer dizer, não era fácil. Até que um dia eu consegui sair da CRT em 85 e ficar só na orquestra. Aí é uma outra história que vai páginas e páginas da vida. Então, e assim foi. Bom, eu nunca me interessei em tocar, por exemplo, em casamento, tocar ali, tocar lá e tal. O pessoal me pedia e tal, mas eu tinha interesse na orquestra. E tem o seguinte também, tem músicos que nascem solista e tem músicos que nascem músicos de orquestra. Tem muito mais facilidade de tocar na orquestra E qual era o senhor? Solista. Eu sou de orquestra. E não gostava também de tocar nos primeiros violinos, que o som dos violinos era muito agudo. E as posições superiores dos violinos são muito incômodas e tal. Eu gostava mais de tocar. E viola, por exemplo, é um instrumento que fica entre os violinos segundos e os violoncelos. Tem um som intermediário a viola. Então é um pouco mais acessível para que se toque bem uma viola do que um violino. E o senhor chegou a gravar algum disco, alguma coisa? Não quis? Não. E nunca compôs alguma coisa? Composições eu tenho. Tem um caderno aqui na tua frente com 600 composições, todas começadas e poucas terminadas. Porque também tem o seguinte, o meu conhecimento musical, de harmonia e tal, ficou muito prejudicado porque eu tinha que trabalhar 8 horas por dia no começo na CRT e depois eu ficava 4 horas de manhã na OSPA e mais 4 horas de tarde na CRT. Então eu estudava de madrugada. E aí não pude me aperfeiçoar muito na questão de harmonia e tal. E o meu sangue mesmo não era ser músico de orquestra, era ser maestro. E eu vi isso quando nós recebemos em Porto Alegre como titular o maestro Eleazar de Carvalho. Conheço de nome. Pois é, e eu sentava assim, a uma distância de 1,5 metro, 2 metros dele, e eu comecei a ter uma influência tremenda ali. Aí fui continuar os estudos, então, fazendo aqueles supletivos, aquelas coisas. Fiz vestibular e fui fazer regência na URGS. Só que não tinha curso de regência. Era regência coral, ou tu vai reger o quê? Se não tinha uma orquestra para os alunos, não tinha nada. Aprender teoricamente a coisa. E eu com pouco tempo de vida, e vida amorosa, e de pai, muito confusa, sempre com muitas confusões. Então eu digo, não, curso de regência, deixa para lá. E por essa falta de conhecimento mais profundo da harmonia, eu não consigo harmonizar minhas músicas. Porque elas têm que ser harmonizadas com uma orquestra sinfônica. Não é fazer harmonia simples, isso aí até dá para fazer. É distribuir entre os instrumentos e tal. E eu tenho um primo em segundo grau, que é um rapaz aí que tem uma facilidade fantástica, tanto para fazer harmonização como para lidar no computador. E eu tenho aqui algumas coisas que ele harmonizou para mim, estão prontas, tal, mas entre 1 milhão de coisas que eu tenho para fazer, essa aqui é uma delas. Me diz uma coisa, e como é que era ser músico em Porto Alegre? Porque hoje é muito difícil, né? Bom, eu não posso me colocar exatamente nessa posição, porque eu fiz uma coisa muito... Olha aqui, ó. É como se tu fosse saltar um riacho. Tu pode tentar saltar daqui para lá, ou de lá para cá. Ou de lá para cá, mas tu pode te quebrar, porque ele está cheio de pedras, tal. Eu passei por esse riacho, de passo a passo, vendo se era fundo, se tinha pedra, não sei, até chegar ao outro lado. O que eu quero dizer com isso? O senhor queria chegar seguro. Aí que está. O que eu queria dizer com isso? Que de 1960, quando eu tinha 15 anos, até 1985 eu fui funcionário da CRT. Quando eu tinha 11 anos de serviço na CRT, que eu fiz aquele teste na OSPA, como é que eu vou tocar na OSPA se eu trabalho 8 horas por dia na CRT? E precisava quantas horas de ensaio por semana? Pois é. Aí que está. Mas isso eu fazia de madrugada a partir das 5 horas.
Ixi. Que é o melhor horário para estudar é de manhã cedo, das 5 às 7. Não, mas eu digo o ensaio da orquestra. Não, mas aí que está. Eu não podia estar na orquestra. Então tinha um presidente da CRT que me deu um empurrão assim para cima. Diz, o que tu precisa? Porque eu informei lá para a secretária dele, olha, eu queria fazer uma entrevista com o presidente e tal, sobre o que era. Sobre eu tocar na OSPA. E como eu sabia que esse presidente era pianista e ouvia a rádio da universidade por enquanto trabalhava, eu já tinha meio caminho andado. E ele tinha sido assessor do governador na época. Sei que quando ele ficou sabendo do meu assunto, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava me esperando, que tinha suspendido uma reunião para me receber. Eu digo, opa, estou me sentindo importante. É agora ou nunca. É agora. Eu cheguei lá e estava dizendo, o que tu precisas? Eu preciso ser transferido da contabilidade para o setor de guardas. Por quê? Porque eu já tinha me informado que o setor de guardas era das 13 às 19 horas. Que é uma baita diferença, né? De função e salário. E ele disse, mas peraí, eu vou transferir uma pessoa que trabalha na contabilidade, eu já fazia uma coisa importante. Para a guarda, eu digo, mas presidente, o senhor tem que entender que o meu objetivo é ir para a orquestra. Aqui eu posso ficar até de operário, até de pedreiro, se for o caso. Bom, aí ele disse, não, então deixa comigo o negócio. Tu entra na orquestra, tá? Chamou o chefe do departamento jurídico da CRT, entrou lá o doutor, um alemão lá tal, chegou lá tal, e o presidente da CRT disse, doutor fulano, o nosso funcionário aqui vai vir de tarde, só de tarde, vai trabalhar só de tarde, no departamento jurídico, o senhor tem um novo funcionário. E eu passei a ser funcionário do departamento jurídico da CRT e tinha a manhã livre. O que eu tinha esquecido quando eu queria a transferência para a guarda é que de vez em quando a orquestra viajava para o interior e passava 2 dias fora. Entende? Ou voltava de madrugada e eu não ia poder. Pois é, eu ia lhe fazer essa pergunta. O senhor viajou muito para fora do Brasil? Não. Ou pelo país? Sim. Não, nós fomos, com a orquestra sinfônica completa, nós fomos a Montevidéu. Aqui pelo interior do estado, muitas cidades, pode botar aí 60, 70 cidades que eu estive com a orquestra. Pelo Brasil nós estivemos nos 26 estados. Eu não sei se hoje já são 27, mas acho que eram 26 na época. E estivemos até no Acre, em Rio Branco, no Acre, tocando uma sinfonia de Beethoven com 39 graus e meio de temperatura de noite. Era insuportável. E era numa igreja que lotou. Então as pessoas não tinham mais onde ficar, vieram ficar junto da orquestra. Tá? Me diga assim uma grande emoção que o senhor teve com a música, aquela de dar calor no coração. Não, calor nada. Lágrimas, arrepio por tudo que é lado e vontade de sair voando para cima assim, tipo de um foguete para chegar na lua. Um negócio mais ou menos assim. Muitas, mas uma delas foi a 8ª Sinfonia de Mahler, que Mahler escreveu uma sinfonia para 1000 músicos. 1000 músicos, tá? 400 na orquestra e 600 no coral. Ela se chama Sinfonia dos 1000. E nós tocamos essa sinfonia com 796 pessoas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e na beira da praia de Copacabana, onde tinha umas 80 ou 90 mil pessoas e tu não escutava uma mosca. Rio de Janeiro. Na beira da praia. O palco ocupava toda a areia da praia, assim. Um coral imenso de Teresópolis, de Petrópolis, não sei de onde, lá do Rio de Janeiro, tá? Dirigido pelo Isaac Krabitschewski. Quando nós tocamos dentro do teatro municipal, que era para 3.800 pessoas, durante os primeiros 15 minutos da sinfonia eu tinha que lutar com as dificuldades técnicas e a emoção. E eu não sabia onde me colocar. Eu estou com o maestro Isaac. Mas a emoção que interferia? Sim, eu estou com o maestro Isaac Krabitschewski aqui na minha frente, tá? Eu sentado na segunda estante. Eu estou com uma orquestra completa atrás, 2 orquestras completas atrás. A OSPA, a Sinfônia de Porto Alegre. Então essa foi a grande emoção. Quer dizer, grandes emoções eu tive muitas, mas essa aí foi a mais perigosa, vamos dizer assim. Porque eu tinha uma sinfonia de 1h15, 1h20 pela frente, e eu nos primeiros 15 minutos eu estava incontrolável. Era uma coisa muito, muito grandiosa, era uma coisa assim, fantástica. Agora imagina se a OSPA não tivesse ido tocar no colégio, eu ia descobrir o meu sangue. Mas... Agora, me diga uma coisa. Quando que o senhor entrou em contato com o seu Antônio Stradivarius? Eu quero dizer o violino. Sim, tá. Bom,
Aí começou, eu comecei a pesquisar e saber da importância do Stradivarius. Se falava muita, como é que se diz, se inventava muito a respeito do Stradivarius. Tem um violino que o cara só fez um e vale uma fortuna, tal. Outros diziam, não, ele fez 5, tal. Tudo chute. E aí eu comecei a pesquisar melhor. Tinha aqui em Porto Alegre, eu fiz amizade com os liutai de Porto Alegre. Eu já te explico a palavra liutai. Tinha o Laporta, que trabalhava com violinos. Eu tinha uma amizade com ele que eu passava as tardes de sábado na casa dele. Depois do Laporta veio o Minelli, o Carlo Minelli, um italiano que morava lá na Tristeza, que eu também fiz grande amizade com ele e tal, depois ele faleceu. E então essa palavra liutai, os instrumentos de cordas foram lançados no Ocidente pelos árabes. E os nomes eram, por exemplo, al-Hud. Na Espanha, o al-Hud virou alaúde. Tá? Tinha um instrumento que se chamava lute, que numa tradução assim significa um pedaço de madeira, uma coisa assim, lute. Na Itália, ele se transformou em liuto. Era mais próprio para os italianos dizerem liuto do que lute. Então quem trabalhava com o liuto era liutaio. Tá? E o plural de liutaio é liutai, com i no fim. O italiano tem esse plural, é com i no fim. Bom, então eu fiz amizade com esse pessoal todo e com eles eu fiquei sabendo, e fiquei pegando livros, estudando, tá? E fiquei sabendo tudo do Stradivarius, até que eu colei um Stradivarius de alguns milhões de dólares ali naquela sala que tu estivesse há pouco. Colei um ali, porque esse rapaz veio tocar em Porto Alegre e estava descolado a parte lateral do violino. Então ele veio aqui para casa às 9h30 da manhã, saiu daqui às 4 da tarde, porque eu não podia entregar o violino antes de que passasse 24 horas, mas ele ia tocar de noite, então corremos o risco de descolar. E aí ele teve que entrar em contato com a única pessoa no mundo que pode mexer nesse instrumento, existe um contrato com a companhia de seguro desse instrumento. Esses instrumentos têm seguro e a coisa, eles não andam assim pela rua como a gente anda com os outros. E esse rapaz veio tocar em Porto Alegre, inclusive com uma caixa de raquete de tênis. Ali ele botava o Stradivarius para não chamar atenção. Para não chamar atenção. Então colei ali. E depois teve um outro aqui, que pertence ao museu da Áustria, de Salzburgo, Museu de Salzburgo. Um rapaz de Porto Alegre, que é um grande violinista e maestro, que mora em Salzburgo desde quando ele tinha 5 anos, que se tornou um grande maestro, Lavar Skularsen, e ele veio aqui com o Stradivarius, que era do museu que emprestou para ele vir tocar em Porto Alegre, tocar em outros lugares e tal. Então ele esteve aqui em casa. E uma vez, um violoncelista que veio lançar o livro dele na reitoria da universidade, sabendo que eu era da área da música e tal, pediu que eu segurasse o violoncelo do Stradivarius dele para ele dar autógrafo nos livros das pessoas que estavam comprando. Seguro com todo prazer. Botei aquele Stradivarius no meu colo assim. Tá. Esse camarada escreveu um livro que se chama A Viagem. Então, ele conta toda a vida do violoncelo, que foi feito em 1727. O senhor chegou a tocar com algum? Não. Nunca me atrevi a botar um autêntico Stradivarius no queixo para tocar. E a minha filha, que tocava violino, quando ela tinha 15 anos aqui, que veio esse rapaz lá de Salzburgo, ela tocou um pouco tal e me disse desaforadamente depois ele que não achou interessante. E depois, conversando com outras pessoas bem da área, assim, diz, não, é que são instrumentos que não são fáceis de tocar. São instrumentos que precisa saber tocar. Por quê? Porque, por encordamento? É uma sonoridade impressionante. Ou a madeira? É uma sonoridade impressionante. Como é que você chama aquele negócio? O arco. Aquele negócio que eu só vi do lado aqui, eu tenho um. Isso aqui é bom que saibam que isso aqui é pau-brasil. Pois é, que a madeira quase chegou à extinção por um dos motivos... Pau-brasil e rabo de cavalo. E tem arquinhos desses aqui de pau-brasil que valem $50 mil. Meu pai do céu. Depende da qualidade. Eu tenho um catálogo ali de uma loja na Alemanha que tu vai ver arcos de 12 a 30 mil euros. Esses arcos são comprados pelos grandes violinistas, que tem que fazer malabarismo com o arco e o arco tem que responder. Né? Tá. O que a música significa para o senhor? Bom... Não, antes assim, me diga, o que a música vem acrescentando na sua vida de lá para cá? Mas acrescentou tudo.
tudo. Eu sou uma pessoa completamente diferente e que graças, vamos ver como é que eu vou dizer isso aí, graças a música ter entrado na minha vida, eu pude ser útil para muita gente e para a sociedade, entende? Porque a música me... Esses dias, por exemplo, veio um hidráulico no outro apartamento que eu tenho ali para arrumar um negócio lá. Ele esteve aqui em casa para ver uma coisinha e ficou enlouquecido com isso quando eu fui lá para o ateliê com ele. Pai, eu vejo aquelas orquestras tocando e tal, e acho uma maravilha e tal. Bom, ele já me pediu umas 20 remessas de violinistas, etc., pelo YouTube, e ele está enlouquecido em casa. Ele passa o dia fazendo correções de vazamentos, não sei o que tem, e de noite está assistindo grandes orquestras e grandes músicos. Eu já botei na cabeça de muita gente a música. Tem casos assim fantásticos. Eu tinha um colega na CRT que a gente deixava o Fuca ali na rua do Cinema Marabá, ali perto da Borges, e a gente ia caminhando para a CRT. E um dia eu estou ouvindo sala de redação no meu Fuca, e ele parou o Fuca dele atrás de mim e me buzinava para eu ir para o carro dele. Eu digo, não, vem para cá e tal. Só que ele estava ouvindo sala de redação e eu estava ouvindo o concerto para violino de Tchaikovsky. E ele entrou no carro, pô, tá ouvindo o concerto? Entra aí, senta aí e tal. Aí ele fez assim, ó. Pô, mas sabe que é bonito esse troço? Eu digo, pois é interessante. A partir dali, hoje ele mora ali na Lucas de Oliveira, ele tem uma coleção de CDs, conhece os violinistas pelo estilo de tocar. Ele me diz quem é que tá tocando. Esse aqui é o Jascha Heifetz, esse aqui é o Davi Oistrakh. Ele conhece pelo estilo de tocar, ele tem uma coleção fantástica. Esse camarada nunca ia entrar na música. E qual os bons violonistas brasileiros? Brasileiro. Bom, aí que está. A nossa tradição não é exatamente a música erudita e tal, e tal, e tal. Nós temos agora um caso fantástico. Guido Santana, que é um paulista do interior de São Paulo. Com 4 ou 5 anos ele foi levado por um maestro de São Paulo numa estação de televisão, eu me lembro disso aí, eu assisti ao vivo e tal. E agora, no ano passado, 2022, ele ganhou um concurso internacional de violinistas em Viena, tá? Tocando o concerto de Brahms, que é um dos grandes, das maiores dificuldades que existe. Ele tocou brilhantemente com a orquestra de Viena e ganhou o primeiro prêmio, eliminando 250 ou 300 candidatos chineses e japoneses. Esse cara é brasileiro, se chama Guido Santana. Está tocando no mundo inteiro. E como é que está a OSPA atualmente? A OSPA sempre foi um problema. Tá? Porque a OSPA existe graças a pessoas lá do passado, inclusive meu avô e meu tio-avô, que trouxeram aqueles músicos da Itália, que quando criaram a OSPA, em 1950, precisavam de músicos. Então tinha os músicos da banda, que tocavam na banda e tocavam na orquestra e tal. Bom, a OSPA é uma história muito longa. Agora ela está com um presidente novo, Gilberto Schwartzman, que eu até gostaria de conversar com ele. Ele conseguiu já aumentar o valor da manutenção de instrumentos, que os músicos estavam ganhando muito pouco. Então, através da manutenção do instrumento, pode engrossar um pouquinho o salário deles lá. E no mais, a orquestra sempre foi de altos e baixos. Dependia do maestro que estava regendo, dependia da direção da orquestra e tal. Teve gravíssimos problemas, até que foi considerado, eu acho que por uma deputada que resolveu isso aí na Assembleia, que foi considerada um marco da cultura do Rio Grande do Sul e que ninguém pode mexer. Era um domingo de tarde. Sim. E ia ter um concerto da OSPA ao lado da Câmara de Vereadores. E foi lançada ali uma pedra fundamental. Eu digo, bom, agora sai um teatro da OSPA. Eu sei, eu tenho tudo isso filmado aí, porque eu me comprometi com o Dr. Ibanez Rala de gravar cada tijolo que pusessem, lá eu ia estar filmando. Então eu filmei os tapumes que fizeram do lado do Shopping Total. Ah, então depois mudou de lugar, aí então. Está. E fizeram um buraco lá no Shopping Total, porque o teatro ia ser lá, para guardar relíquias da OSPA. A primeira batuta regida, um violino, uma partitura que foi a primeira... O programa do primeiro concerto, tudo isso foi depositado lá no buraco. E no fim da tarde tiveram que tirar tudo, porque o Shopping Total resolveu que lá não ia sair teatro nenhum. A partir daí é que o doutor Ivo começou a ir na Câmara de Vereadores e falar com o governador e tal, e conseguiram o terreno lá perto do cano aquele do gasômetro lá, tá? Do outro lado ali da rua. Sim.
Ali tem alicerces, que eu filmei tudo, alicerces, eu vi eles botando cimento lá. O Assis Brasil era o secretário de Cultura na época, tal. E de repente eu estava filmando lá e um dos engenheiros-chefe lá disse: escuta, tu tem amizade lá com o doutor Nezado? Tenho, posso falar com ele. Mas, olha, isso aqui está difícil, porque chove e não se pode trabalhar, porque enche isso aqui de água, não sei o que tem. E foram descobrir que ali era um aterro mal feito, não sei o que era, que enchia de água. Bom, conversei com o doutor Ivo, tá, o doutor Ivo, mas eu vou lá falar com eles e tal. Eu sei que isso aí começou a esfriar, aí sumiu o Teatro da OSPA. E aquele, eu não sei se é anfiteatro, teatro que tem ali ao lado do Teatro São Pedro. Não, aquilo ali é coisa da Eva Sofra. Sim. Que ela, tá, que ele faz parte do São Pedro. Exatamente ali era a concha acústica Araújo Viana, uma concha de 30 metros de altura, feita pelos franceses, que eram os mesmos construtores do Palácio Piratini. Então aquele auditório jamais seria derrubado. E quem mandou derrubar foi o Cândido Norberto, quando era presidente da Assembleia, para construir a Assembleia. Tá? Então ficamos sem o auditório Araújo Viana da Praça da Matriz, onde tinha retretas, concertos, às 11 horas do domingo. E ali o meu tio-avô, meu padrinho, e o meu avô que tocava, se tocava 1812 de Tchaikovsky. Agora atenção, hein? A partitura da 1812 de Tchaikovsky tem orquestra sinfônica, banda de instrumentos de sopro, metralhadoras, fogos de artifício, sinos de igreja e tiros de canhão. Como metralhadoras? No auditório aqui da Redenção, no auditório Araújo Viana na Redenção, o maestro Comus botava 15 ou 20 metralhadoras lá em cima, naquele patamar de cima da orquestra. Os canhões ficavam no Parque Farroupilha, atrás da orquestra, tá? E os fogos de artifício depois das metralhadoras, e os sinos de igreja. Porque esta obra foi encomendada para Tchaikovsky quando fez 50 anos da vitória das forças russas sobre as forças de Napoleão. Então o governo da Rússia, da União Soviética, pediu para Tchaikovsky compor uma obra festiva com aquele tema. Então, nesta obra se misturam o hino da França e o hino da Rússia, uma verdadeira batalha. E quando chega no final da coisa, então os canhões começam a dar tiro, tá? As metralhadoras, porque tem muita gente que não bota metralhadora, não bota canhão, tá, faz nos tímpanos lá, mas essa não é original. O original é canhões de verdade. E quando meu tio-avô, meu padrinho, regia na Praça da Matriz, tinha que vir um funcionário da prefeitura dizendo nos edifícios todos para deixar as janelas abertas, porque ia ter canhão. Muita gente não sabe disso, que tem uma partitura musical que tem canhão, sinos de igreja. Não, o negócio é... Põe lá no Google, põe lá no YouTube, lá. É 1812 de Tchaikovsky, com uma orquestra russa ao ar livre. E ali tu vai ver tudo isso. Tá? É uma verdadeira festa, o negócio. Tocamos a 1812 no aterro da Beira Rio, com Eliezer de Carvalho. Tocamos a 1812 no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, com 3 orquestras sinfônicas. Só que os canhões estavam muito perto da orquestra, metade da orquestra parava de tocar porque era insuportável. Me diga uma coisa. E quando o senhor casou, teve música de violino? Não, porque eu casei muito cedo. A minha namorada não tinha pai nem mãe e tinha 7 ou 8 irmãs que não queriam saber do nosso namoro, a gente não podia sair para lá, não podia sair para cá, então resolvi casar. Casei e tal, depois de um ano e pouco já tinha filho e tal, e não teve aquela cerimônia assim, de casamento, assim, não. E como é que está a OSPA atualmente? Bom, a OSPA agora é o seguinte... A OSPA está no seguinte, ela está ali no centro administrativo. O senhor não faz mais parte ou faz? Não, eu sou aposentado da orquestra. Ela está no centro administrativo, conseguiram um lugar lá, no centro administrativo, conseguiram um lugar lá que era um almoxarifado, que tinha muita tralha, muita coisa lá, e conseguiram convencer, eu acho que foi no primeiro governo do Leite, agora não sei, ou no final do governo anterior ao Leite. Então, nós temos uma pessoa na orquestra, que é o Evandro Matê, que é o atual regente, que é um grande administrador. Como administrador, ele conseguiu aquela sala lá, conseguiu auxílio com Banrisul, com Gerdau e etc., para fazer uma sala. Então, os concertos da OSPA são hoje
no centro administrativo, tá? Num lugar que ficou maravilhoso, mas ainda não é o teatro da orquestra. Dá para 1.300 pessoas, tem partes nas laterais, que tu pode assistir a orquestra de lado, de frente e tal. Tem tido ótimos concertos, todos passam pelo YouTube direto na televisão, sábados às 17 horas. Tá? E a orquestra agora parece que com o novo presidente, Gilberto Schwartzman, ela vai para frente para valer. Em 75, quando nós fizemos uma viagem pelo Brasil, não aquela viagem de todos os estados, aquilo foi em 73. Em 75 nós fomos a Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, com o Ballet de Londres, porque o maestro do Ballet de Londres achou a melhor orquestra do Brasil, a Sinfônica de Porto Alegre. Então ele, ao invés de usar a Sinfônica de São Paulo e Rio de Janeiro, ele levou de Porto Alegre para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso era 1975. Tinham chegado 14 ou 15 músicos da República Tcheca, músicos de extrema qualidade, e aquilo deu um engrandecimento na orquestra. A orquestra hoje eu tenho assistido, ela está muito boa. Me diz uma coisa, e a orquestra não tem, assim, alguém que faça a formação de músicos para participar da Mas aí orquestra? Está, a orquestra tem uma escola de música, que esse rapaz que eu te falei, que é um bom administrador, conseguiu ali, o palacinho que fica ali no Alberto... Tá, sei. Ali é a escola de música da OSPA agora. É o lugar que ficava o vice-governador. Sim, eu sei onde é. Pois é, agora ali é a escola de música da OSPA. E muitos músicos que estão, inclusive esse rapaz, o Evandro Matê, que na realidade ele é trompetista da orquestra. Mas ele se botou agora a reger, e está regendo bem e tal. Então ele que conseguiu ali o palacinho. Foi um trabalho árduo que ele teve lá, fizeram reformas, etc. E ali é a escola da OSPA. Tem uma orquestra sinfônica de alunos. Lá onde estão, naquela sala, lá no centro administrativo, tem um lugar para ensaio da orquestra jovem, tem ensaio para coral, e quando tem alguma ópera, alguma coisa, tem boas salas lá. Então eu acho que a orquestra... sabe o que é? Uma orquestra sinfônica na Alemanha, sabe? Bom, a gente escuta a rádio de Frankfurt, por exemplo, tem uma orquestra sinfônica de 80 músicos. As rádios europeias têm orquestra sinfônica. Nós tivemos aqui a Rádio Farroupilha, a Rádio Gaúcha tinha orquestra de 20, 30, 40 músicos. Inclusive o Campanella, um dos músicos que veio para a banda municipal naquela época, do Otávio Rocha, era o maestro dessas bandas, Salvador Campanella, que muita gente conhece. Então, esse movimento musical é desenvolvido em Porto Alegre, mas não é o que seria o ideal, porque nós estamos no sul do Brasil. Entende? E aqui, graças a quem? A miscigenação, a imigração toda que houve. Né? O que mais tu quer saber? Apesar de Porto Alegre ser a capital, é difícil lidar com cultura aqui em Porto Alegre, né? Pois é, isso aí envolve muitos aspectos, sabe? Depende... Desse seu acervo de instrumentos, sim, já apareceu alguém assim querendo levar tudo? Sim. Levar, que eu digo comprar. Sim, teve uma vez um japonês. Isso aí faz 40 e poucos anos. Não, ele veio para comprar violinos pequenos para criança. Eu morava na Domingos Crescencio. E ele veio lá porque a filha dele era uma grande professora lá em São Paulo. E ele veio e me comprou 2 violinos pequenos. Eu até fiz um preço meio exagerado porque eu não queria vender. E ele topou. Aí depois ele soube que eu tinha mais 3 e quis levar os outros também. Foi quase por aí que eu dei entrada para esse apartamento aqui. E ele estava muito entusiasmado, porque a filha dele estava indo muito bem e tal, e então estávamos começando uma escola. E depois, uma vez, ele andou me telefonando para saber se eu tinha outros instrumentos, tal, que ele queria fazer uma compra grande e tal, mas eu disse, não, eu não tenho interesse em vender e tal. E de vez em quando eu vendo um, porque as pessoas chegam aqui e tal, eu não posso estar com tudo isso preso também, sabe, egoisticamente, assim, só para... O instrumento tem que ser tocado. Então, aí eu vendi. E agora, de madrugada, é o meu grande problema. Quando eu acordo e fico pensando, para um pouquinho, esse negócio tudo aí, sabe? É um problema. Mas quem tem coleção é assim.
Eu coleciono um monte de coisa. Eu tenho discos lá que chega a valer 500 pila. Pois é. E eu tenho uns 5 mil discos Ah, tá vendo. De vinil. de vinil. Pois é. Eu tenho muito vinil também, estão lá na praia. E aqui eu tenho alguns tal. Eu acho até muito interessante o vinil, porque tem aquela coisa, né? Eu hoje estava vendo esse negócio que eu quero trocar de carro, mas os carros modernos não tem toca CD. Eu tenho 1.500 CD para fazer o que com CDs? Então estamos nesse pepino. Ah, meu Deus do céu. Me diga uma coisa, há quanto tempo o senhor parou? O senhor se aposentou, digamos assim, da OSPA? Não, eu saí da OSPA em 2013. 2013, com 68 anos. Hoje eu estou com 78. Pode não parecer, mas eu estou com 78. E saí porque a gente tinha que sair com 70 anos, pela tal de compulsória. Hoje é 75. Mas também eu já não aguentava mais. Grandes sinfonias tal, e eu trabalhando nesse ateliê com os braços tal, etc., já começava a ter artrose e rompimento de tendão e não sei o que mais, era muito sacrifício. Então chegou no fim do ano de 2013, eu poderia ficar ainda mais 2 anos, mas não era negócio. Era negócio porque eu já tinha muito serviço no ateliê e tal, depois tinha aposentadoria e tal, eu disse, não vou continuar. Aquela coisa de continuar na orquestra, para dizer que toca na orquestra sinfônica, aquelas emoções, tudo, eu vivi aquilo desde 71 até 2013, quer dizer, não dá para ser ad eterno, como se diz. Né? Então saí, me aposentei. De vez em quando eu vou no concerto e sinto assim aquela emoção diferente, sabe? Pô, não estou dentro da orquestra tal, e o pessoal vem e me abraça, e a gente conversa tal, como se eu estivesse lá dentro, tal. Ah, mas tu faz uma falta aqui que é um horror, não sei o que tem tal. Não, deixa eu quietinho lá que eu estou bem e tal. E quando eu estava na orquestra eu tinha muito serviço da orquestra. Eu saía de lá com 2 ou 3 arcos para montar crina e violinos para colar e tal. Aí eu emprestava violinos meus para eles continuarem tocando e colava os deles e tal. Agora parou muito, porque a gente estando longe, eles vão ter que pegar um carro e vir aqui em casa e tal. Então eles preferem outros caminhos. E o senhor ficou nessa função de concerto para se manter dentro digamos, do setor de música? O senhor não me entendeu? Não. Não, essa função que o senhor exerce agora, Sim. foi uma escolha sua ou veio ao natural? Como tudo na minha vida, a coisa veio se encaixando, veio rolando assim e deu nisso aí. Entende? Eu tenho eu uso muito da telepatia. Aquelas coisas que eu tenho vontade, eu vou fazendo tal e vejo no fundo que ela tem um porquê. Até os filhos mesmo, as namoradas, relacionamentos assim arriscados que eu tive, mas eu vejo o resultado hoje, eu digo, pai, eu tinha que passar por aquele momento difícil. Tá? E na minha cabeça está tudo certo. Tudo certo. Tá, mas o senhor vai mais pela cabeça ou pelo sentimento? Aí que está, eu misturo as coisas, faço uma mescla, faço uma salada lá e dá certo. O importante é que dá certo. Eu tenho um filho que vai fazer agora 60 anos agora em outubro, que toca na OSPA há 30 ou 30 e pouco. Tá? O outro que mora aqui na frente, tem 55, ele é professor do Anchieta, ele é professor de geografia no Anchieta. Tocou violino na Sinfônica de Caxias, toca violino nas missas no Colégio Anchieta, da turma dele lá quando está se formando. O outro que mora ali no Centro Budista em Viamão é engenheiro mecatrônico, é pianista, que esse piano que eu comprei quando ele tinha 6 anos, e ele toca muito bem e tal. E a menina, que foi a minha última produção? Filha, né? Foi a minha última produção. Ela está com 39 anos, mora lá em New Jersey, nos Estados Unidos, e estudou violino até os 15 anos. Estava tocando muito bem. Estava se apresentando na Casa de Cultura, Mário Quintana, tocando sonatas de Handel e tal. Mas ela não queria. Ela queria ser atriz. E com 19 anos, botou uma mochila nas costas, tal, conseguimos um quarto lá no Rio de Janeiro, e ela se mandou para o Rio de Janeiro, e é daquelas coisas que tu não consegue segurar. Ela queria ser atriz, tal. Aí ela trabalhou na novela Duas Caras, Tempos Modernos. Não, Tempos Modernos foi novela ou foi filme? Ah, não. Tempos Modernos foi novela. Embarque Imediato, que é um filme com a Marília Pêra e tal. Aí foi se aperfeiçoar nos Estados Unidos, foi morar no Brooklyn,
conseguimos lá uma... No Brooklyn? Conseguimos lá um lugar para ela ficar numa casa que tem 9 quartos e a senhora lá aluga para japoneses, chineses, italianos, todo mundo lá. E aí ela conheceu o filho da dona da casa, vieram a Porto Alegre, ele pediu a mão dela em casamento, casaram, agora em outubro vai nascer o 3º filho já. Ela tem 2 meninas, vai nascer e ela um menino. desistiu da profissão? Aí que está, ela foi lá para se aperfeiçoar no teatro. Hoje ela é uma baita mãe. Não, e aprendeu a ser mãe. Aprendeu a ser mãe. Ela esteve aqui mês passado. Me diga uma coisa, e o piano o senhor toca ou é apenas... Não, no piano eu brinco. Eu vou ali, sento, pego uma partitura, uma sonata de Beethoven, um negócio ali, brinco e tal, e fico tocando. Mas é que a gente passa 10 dias, esses tempos eu estava querendo decorar esse que chamam por aí de sonata ao luar. E eu já sabia uma página inteira. Se isso eu pegar de novo, tive que começar do primeiro compasso de novo. Resumo da ópera: se tu quer tocar alguma coisa, tu não pode deixar de tocar 3, 4, 5 dias. Tu tem que estar tocando todo dia. Eu tenho um irmão que ele é músico. E ele veio em Porto Alegre me visitar e eu tinha comprado um violão. Um violão de Giorgio, grandão, bom. monstro de um violão. Ele, vê se me empresta. Eu digo, eu te empresto por 2 anos, depois tu me devolve. Ele levou, se tornou professor de música e me devolveu o violão. Te devolveu? Sim. Mas ele comprou um para ele. Sim, ele comprou. Tá certo. Me diga uma coisa, e essa função que o senhor trabalha de consertar, Sim. o senhor tem muito trabalho nisso? Tem muito trabalho e tem muita responsabilidade também, porque às vezes eu pego um violino de 200, 230 anos e eu tenho que abrir o violino. Tenho que abrir o violino. Eu estou com um aberto lá. E aí, se ele tiver rachaduras, eu tenho que colar, com o grande problema aqui chamado umidade. Nessa semana, por exemplo, eu não estou conseguindo colar nada. Essa cola que eu uso é uma cola que não aceita nem umidade, nem calor excessivo. Se tiver um carro que vai para a beira da praia no verão, por exemplo, e deixa um violino no porta-mala, quando o cara for pegar o estojo dele, o violino está dividido em 70 peças, todas descoladas. Porque o excesso de calor. É uma cola que antigamente era a única usada para madeira, ficava um cheiro horrível dentro de casa quando a gente botava em banho-maria. E essa é a única cola que pode descolar o violino. Que quando precisa abrir um violino, ela... E qual o violino mais caro que o senhor já consertou? Foi aquele Stradivarius. Stradivarius. Qual o valor de um Stradivarius hoje em dia? Varia muito. Depende da história da época, porque o Stradivarius teve 3 fases da vida dele. Eu li que o Antônio Stradivarius viveu 98 anos, não sei... Não, 93. 93, e que construiu, que fez mais de 1000 violinos. Sim, não mais de 1000 violinos. Ele construiu cerca de 1000 instrumentos. Ele fez violões, ele fez violas, fez violoncelos. Deve ter feito contrabaixo. Porque ali não estava explicado. Não. Ele fez violinos. Violinos hoje em dia tem 572 violinos Stradivarius. Originalíssimos. Todos eles catalogados por uma casa chamada Casa Hill, H-I-L-L, em Londres. E ninguém pode produzir usando esse nome, mas... Não, eu tenho 50 aqui que estão escritos dentro do Stradivarius, só que são cópias. São cópias também. Às vezes o pessoal, já tive casos... Também se eu tivesse um Stradivarius aqui, nem dormia. Mas eu não sei se eu não tenho um Guarnerius aqui, que é tão importante quanto o Stradivarius. Eu tenho aqui nessa estante o violino de 1636. Meu pai do céu. De 1741. Aquele que está lá em cima é de 1780. Tá? Eu qualquer dia vou lá em Pelotas para ver se meu tio ainda tem aquele violino. Mas ele está em Pelotas, Ele mora em Pelotas. E tu não consegue ligar para ele para saber isso? Não. Pois em Pelotas Pelotas tem uma coisa que me chama a atenção. Lá por volta de 1950, eles contrataram um professor de violoncelo para o Conservatório de Pelotas, chamado Jean-Jacques Pagnol. O cara veio do Conservatório de Paris para o Conservatório de Pelotas. Pelotas é uma cidade muito cultural, né? Pois isso que eu estou dizendo, vendo.
Então eles contrataram Jean-Jacques Pagnon em 1950. Depois ele tocou na OSPA e já faleceu, foi para São Paulo. Era um grande músico, grande professor. Tu vê o atrevimento de Pelotas, né? Contratou um professor de violoncelo. OSPA em Santana do Livramento. Que ano? Isso aí, eu não vou te dizer o ano exato, mas eu tenho um livro aí de todos os concertos que eu toquei, mas isso eu posso te dar essa informação outra hora. Então tocamos, a orquestra ficava numa, eu acho que é uma rua que tem lá, que tem a divisória, tá? Então a metade da orquestra... ali tem uma pracinha. A metade da orquestra ficava no Brasil e a metade da orquestra ficava... Mas tocar na Praça Internacional. No Uruguai. Sim, metade. Então a gente podia dizer que o braço direito do maestro estava no Brasil e o braço esquerdo estava no Uruguai. Entende? Então esse foi um concerto daqueles assim que se fazia muito na ocasião. Não é que se fizesse muito na fronteira, mas é que tinha concertos que ficavam ali quase na... Só tinha uma ponte para atravessar, para ir para outro lugar, tal, assim como lá em Rio Branco, etc. Tal. Mas esse não, esse foi na divisa, metade da orquestra ficou... Eu acho que eu toquei no Uruguai. E os violoncelos tocavam no Brasil. Entende? E devia ser assim uma coisa para tocar o hino uruguaio e o hino brasileiro, e depois umas peças tipo Guarani de Carlos Gomes, tal, essas coisas assim. Era um concerto na rua, um concerto popular, assim, coisas conhecidas. Tá? E isso aí me chama atenção. Eu posso ver, mas isso tranquilamente, isso foi lá por 1974, 5 e 6, por aí. Eu não tenho essa data exata. Tá. E qual a sua relação hoje com música e com o instrumento? Bom, eu posso te dizer que eu vivo... Como músico? Sim. Não, eu pego o violino e estudo, vejo que estou absolutamente fora de forma, então amanhã eu estudo 2 horas, tal. Porque se tu deixares de estudar violino um dia... Depois tu tem que estudar 3 para compensar esse. Se tu deixa uma semana de estudar, tu tem que estudar 1 mês para recuperar a forma. Porque é um instrumento que não tem marcação nenhuma, vai no tato ali, tal, e etc. E se não estudar diariamente, não adianta. E eu cometi um grande erro na minha vida. Eu sempre quis tocar em muitos violinos, e um é diferente do outro. E qual assim, ó, qual desses violinos, ou a marca, que o senhor achou o melhor som, encontrou a melhor som, aquilo que casou o senhor, o violino e a sua alma? Tá bem, tu pergunta para um colecionador de automóveis antigos, o cara tem Maserati, pergunta para ele qual é o melhor para ele, que tu vai ver o que vai te responder. Não tem como saber, não tem. Eu fiquei muito feliz quando vieram alguns grandes violinistas aqui em casa, eles pararam na Sinfônica de São Paulo, etc., passaram a tarde aqui em casa. E eu estava no ateliê, e eles tocando, e eu ficava assim, eu tenho este violino, não é possível. Então eles tiravam um som impressionante de cada um dos violinos que eu tinha. Eles chegavam aqui, escolhiam, e ficavam tocando aqui. Um de cada vez, eles não vieram os 2 juntos. Né? Mas ali que eu vi a qualidade dos instrumentos que eu tenho. Agora, eu tocando... Eu sou muito volúvel. Eu me apaixono por um durante uma semana, depois eu troco outro, passo 1 mês com ele, depois eu volto e já tem instrumentos aqui que eu nunca toquei. Entende? Tá, e se 2 pessoas tocarem num violino, sim, claro, um toca depois do outro, eles tiram o mesmo som? Depende. Depende da escola, depende da técnica de segurar o arco. Tal. Tem uns que tocam mais suave, outros que tocam mais forte e tal. Depende. Mas a gente violinos têm nota, tipo um violão, dó, ré, mi, enfim. Mas evidentemente. Quer ver uma coisa? Olha aqui, por exemplo, no pizzicato assim. As cordas do violino são sol, ré, lá e mi. Eu parto de uma escala de sol maior. Isso? Então, claro, isso aqui é a nota sol, a nota lá, a nota si, a nota dó. Ah, mas como é que tu sabe que as notas são? É bom, a gente estuda, né? Depois. E o senhor nunca se atreveu a fazer uma música completa? Sim. E uma música, digo, com letra? Não, com letra não. Eu faço sempre a melodia.
E aqui o interessante é que isso aqui é crina de cavalo, e se a gente só toca com a crina, não faz grande efeito. Então é bom que a gente saiba que tem uma pedra que a gente passa no arco, que é chamada de breu. O meu tiraram daqui. Então a gente passa o breu, essa coisinha branca que tem aí, e o resultado é isso. Então aí todas as notas. E assim por diante. O violino parece uma oração. Sim. Bom, mas aí... Isso é uma Ave Maria. O violino... Às 6 horas da tarde, que é a hora da Ave Maria. Não por eu ser poeta, mas o violino parece que abre o corpo da gente para entrar. Sim, mas também dá para dar uma excitada. E viva Guardel! Dá pra brincar um pouquinho. Isso aqui, ó. Só que eu tô escrevendo. Então eu salto daqui pra cá, porque tem ali, por exemplo. E aqui então, eu vou parando e vou arrumando, e não gostei disso e troco para lá, e depois eu passo tudo ali. Eu tenho muita música na cabeça, eu teria que ter feito um curso de composição. E aqui, por exemplo, né? Essa semana eu comprei um violino para variar. Eu comprei esse aqui. Mas olha esse aqui, por exemplo. Ó. Esse instrumento estava todo rachado. Que madeira é essa aí? Abeto. Abeto. Esse é o nome certo dessa madeira. Essa madeira é brasileira? Não. Isso aqui se chama pinho de Riga. Riga é a capital da Letônia. Cidade do Papai Noel, lá o lugar do Papai Noel. Sei. Lá, tá? Bom, então essa madeira aqui, depois de muitos estudos, é a mesma madeira usada pelo Stradivarius, pelo Guarneri, pelo Guadagnini, por todos os grandes construtores de violino. Tá? Ela precisa ter esses veios de madeira assim. Em compensação, no fundo do instrumento, ela tem outro tipo de veio. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é madeira dura nas laterais, e aqui mole. Tá? Então, esse aqui é o tampo desse violino aqui. Ó. Depois ele vai ser fechado aqui, colado, evidentemente, acertado o braço ali. Tá? E essa é a minha missão depois que eu descobri esse negócio do violino. Eu acho que eu já salvei mais de 400 violinos de irem para o lixo.
Aqui está um exemplo. Esse instrumento aqui ia para o lixo. Olha o que eu estou fazendo. Com que paciência que eu estou fazendo. Ah, esse aí o senhor comprou. Não, esse aqui é um dos que eu tenho aí, que eu estava vendo esse disco que estava meio estragado. E eu já estive com ele arrumado em 2021. Foi consertado por um ex-colega meu da orquestra lá em 1957. Tá aqui. Em 57 ele já foi consertado. É que ele caiu dali de cima esses dias, por isso que estourou. Aqui é o seu, digamos, segundo coração. Olha, os momentos que eu passo aqui, se a maioria das pessoas do mundo passasse os momentos que eu passo aqui, a coisa estava resolvida. Não haveria guerra, não haveria... Tem serviços que eu faço aqui, que tem o perfume da madeira, que tem o verniz que eu estou passando, que tem a colagem que eu estou fazendo e tal. Escutando música, eu tenho diversos recursos de música aqui. Eu só chego aqui, dou um toque no botão aqui, tá? Dou um toque no botão aqui, eu já tenho música. Então eu escuto grandes obras. Essa aqui é a Rádio da Universidade, que muita gente nem sabe que tem em Porto Alegre. Música erudita 24 horas por dia. Então eu fico trabalhando aqui. E muitas coisas que eu faço de lixar e de cortar, eu faço no ritmo da música. Estou com a lixa aqui, ó. Eu, quando no colégio interno, trabalhei na marcenaria. Pois é. Mas não era meu... Eu preferia trabalhar na lavoura. Me diga uma coisa, quantas ferramentas o senhor tem? Eu calculo mais de 800 ferramentas. É. Se fosse contar só aqui já dá, sei lá, essas gavetas estão todas cheias de ferramentas, ali embaixo está tudo cheio de ferramentas, gavetas, onde tu puxares aqui tem ferramenta, formões, goivas, ali dentro tem muitas outras, então isso aqui é um mundo. Eu tenho a minha caixinha de ferramenta, é uma caixa de latão. Ah, eu sei, mas aqui é tudo exagerado, por exemplo, não é um lugar para ter parafuso, mas eu tenho, Ah, e eu sou desses que eu não posso ver um prego, um parafuso na rua que eu junto. Então, eu fui orientado pelo meu pai, ele sempre disse, não põe nada fora, e tudo que tu encontrar na rua, leva pra casa. O meu tio é que, esse que tá vivo, que faz isso. Esse dia eu vinha vindo e consegui juntar 20 pregos embaixo do andaime. Tá, mas isso é ótimo. O meu pai, durante a semana, pegava os pregos no fim de semana e desentortava. Chegava lá em casa e começava a bater assim. Tu vê aqui tudo gira. Aqui tudo gira, mas eu boto o pé aqui. Põe o pé aqui e tal. Aqui tá desligado, mas isso aqui é furadeira. Aqui é serra elétrica. Isto aqui é o ébano. Essa madeira é dessa cor. Isso aqui é o ébano. Se usa. Qual é a origem dessa madeira? África. Uma madeira só pode ser retirada de uma árvore e precisa de 100 anos para que a madeira esteja madura. Assim. Se usa no espelho do violino, se usa em algumas peças do violino. Que instrumento é esse daqui? Esse daqui? Exatamente esse aqui. É uma trompa. É um instrumento lindíssimo, a trompa. Só que se um cara me ver tocando isso aqui... As grandes sinfonias têm grandes passagens para trompas. Como é o nome daquele músico que morreu agora há pouco tempo, que fazia músicas para os filmes de Bang Bang? De Bang Bang? Tipo aquele pôr uns dólares a mais por um punhado de dólares, do bom, o mal e o feio. Sei, mas eu não sei esses nomes desses compositores assim, Não é Henry Mancini, não é isso? Henry Mancini, sim, foi um grande músico, foi ele, Ah, pode ser, sim. Porque as músicas que ele fazia, meu Deus. Henry Mancini, sim, famoso. Obra de arte. Famosíssimo.